Olá, como vai? Talvez você já tenha ouvido essa frase, ouça a voz da experiência, quando você estava lá precisando de um conselho, precisando de uma orientação, vem alguém e diz assim, pode me ouvir, viu? Ouça a voz da experiência. Bom, será que a experiência sempre tem razão? Será que anos vividos significam sabedoria necessariamente? Será que todas as pessoas de mais idade ou vividas têm necessariamente sabedoria a ensinar? É claro que nós não descartamos o valor da experiência. A experiência é importante. Pela graça comum, Deus nos ensina muitas coisas e a experiência traz lições para nós e que nós podemos também assim ensinar outros. E muito da nossa vida é baseado em experiências, em repetições. A própria ciência lida com a experiência empírica de testes para provar uma teoria, pega uma hipótese, e testa para ver se aquilo se repete, se há uma ordem, uma sequência. Isso em várias áreas da vida, nós aprendemos muito por imitação, por experiência. Mas será que a experiência necessariamente significa sabedoria? Será que nós podemos fundamentar a nossa fé, os nossos passos, a nossa direção, simplesmente na sabedoria de alguém? A experiência humana tem todas as respostas e principalmente na hora do sofrimento e para lidarmos com os principais dramas da vida. Será que a experiência tem a última palavra? Nós vamos ver hoje, em alguns capítulos aqui de Jó, a partir do capítulo 4, uma série de falas, de discursos dos amigos de Jó. Nós podemos dividir em 3 grandes ciclos, em que cada um fala uma vez e Jó também fala. Ora Jó fala com um, ora Jó fala com os 3, ora Jó fala com Deus. E são 3 ciclos de discussões com os amigos de Jó que vão até o capítulo 32, quando o mais novo deles, Eliú, interrompe aquele falatório todo e insere Deus ali na jogada e tudo caminha para uma solução. Bom, se você nunca leu o livro de Jó, leia e deleite-se nesse livro. Mas eu creio que você vai perceber, como muitos que já leram, e talvez você que já leu já tenha percebido isso, quando nós começamos a avançar no capítulo 4 em diante, talvez você vai ter a sensação de que é uma leitura cansativa, enfadonha, aqueles discursos dos amigos de Jó parece que não chegam a lugar nenhum, são muitas vezes repetitivos e eu creio que isso tem um propósito. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para nós aprendermos pela paciência e consolação das Escrituras a termos esperança. Então nada é em vão. Jó é um livro poético e ele foi construído com um propósito. Esses 3 amigos de Jó representam 3 linhas filosóficas, 3 linhas de sabedoria do Antigo Oriente. Eles vieram de cidades diferentes, são tidos como sábios, experientes, vividos, e cada um representa uma dessas linhas de pensamento. E como nós vamos ver hoje, o primeiro baseia-se na experiência. Mas eu creio que um dos propósitos do autor é justamente produzir nos leitores este enfado, este cansaço. Porque um dos propósitos do autor é mostrar que a sabedoria humana por si mesma é incapaz de trazer respostas para o nosso coração, para os dramas da vida, trazer uma solução eficaz e principalmente confortar e consolar o coração. Nós vamos ver que há muita verdade no que eles falam, meias verdades, verdades misturadas com mentira, o que na verdade vai virar uma mentira mesmo, uma meia verdade acaba se tornando uma mentira, ou verdades ditas sem amor. Paulo diz que a gente tem que falar a verdade em amor, ditas à pessoa errada, ditas no momento errado, na hora errada, com a motivação errada. O tema da nossa meditação nos capítulos 4 a 7 de Jó, nesse vídeo, nessa série de vídeos em Jó, Meu Redentor Vive, nem sempre ouça a voz da experiência. Onde está a verdadeira sabedoria? Leia esses capítulos para o maior aproveitamento. Eu sou o pastor Marcos e vamos lá.
Os amigos de Jó vão iniciar essa série de aconselhamento ou de discussões de maneira bem gentil. Ele faz o primeiro aí, começa pedindo permissão para falar e diz assim: ó Jó, diante de tudo que você disse, a gente não pode conter as palavras. Você já aconselhou a tantos, agora chegou a sua vez. Mas de maneira sutil ele já começa com uma acusação. Jó, você aconselhou tantos e agora chegando a sua vez, você reclama? Se nós olharmos no capítulo 29, o próprio Jó reconhece isso, como que ele abençoou vidas e aconselhou a outros. E agora ele está sendo acusado disso. Ó, você já aconselhou tantos, mas chegando a sua vez, você vai começar a cair, você vai começar a reclamar. É o que muitas vezes nós também fazemos. Ué, você não é crente, você não prega, você não ensinava, você não é uma pessoa de fé, você não é uma pessoa de oração. Agora que você está passando por um problema, você vai desanimar, agora você vai perder a fé. Nós também fazemos esse tipo de acusação e estamos sujeitos também a sermos acusados assim. Mas olha que mesmo Jó, um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, estava sujeito a isso. E logo em seguida, o autor vai dizer assim, ó, pelo que eu sei, você pode ficar despreocupado, porque os justos não sofrem, só sofrem os ímpios. E onde ele baseia isso? No que ele diz logo em seguida e no texto. Segundo o que eu tenho visto. É nisso que ele baseia o seu argumento, a sua visão, a sua sabedoria, na sua experiência pessoal, conforme ele lidou na vida com algumas situações em que talvez ele tenha visto pessoas tementes a Deus, boas, corretas, viver uma vida tranquila, e pessoas más, pagando o preço de suas maldades. Ele logo já concluiu que todo o ímpio sofre e que todo o justo não sofre. Claro que, como nós vamos ver mais adiante, isso é uma visão equivocada da Bíblia, uma visão equivocada de mundo. E o Elifaz vai continuar ali e depois você pode ler com mais calma, mas a argumentação dele é essa. Se a pessoa sofre, é por causa de algum pecado específico. Para ele, a única causa de sofrimento é essa. E às vezes a gente pode cair nesse erro também e às vezes começar a julgar as pessoas. E mais à frente aí no capítulo 4 também, ele vai colocar uma distância tão grande entre o Criador e a criatura, que vai colocar Deus num lugar assim inatingível e inalcançável. Por um lado, por isso que eu falei que mistura verdade com mentira, por um lado, claro que Deus é de uma outra categoria, ele não é um ser criado, ele é não criado, ele é eterno, autoexistente, autossuficiente. Ele não é criatura, ele não faz parte da criação. A criação é uma coisa, Deus é outra. Nesse sentido, a palavra aí filosófica teológica, transcendência. Deus é transcendente. Ele é incomparável. Não há nada que você possa comparar para que ele seja igual. Mas não é tudo sobre Deus. Deus também é imanente. Deus é um Deus presente. Deus não abandonou a sua criação. Deus governa a sua criação. Deus sustenta. Deus está atento, Deus está presente, o seu Espírito Santo, ele preserva a criação, Deus fala conosco, Deus se revela, Deus se importa, Deus vem até nós. Então tenhamos cuidado com esse tipo também de perspectiva. Bom, se esse é o diagnóstico de Elifaz, qual é o diagnóstico? Jó, você está sofrendo porque você cometeu alguma injustiça. Qual é a solução? Ele diz, clame a Deus, início do capítulo 5. Você tem que clamar a Deus, quem sabe ele não vai te ouvir. Logo ele fala do destino também dos perversos. E ele diz assim, ó, quanto a mim eu buscaria a Deus. Se eu fosse você, eu buscaria a Deus. A gente também é mestre de fazer isso, né? Ó, se eu fosse você, eu buscava a Deus. Se eu fosse você, eu me arrependeria dos meus pecados. Ele já está pressupondo que Jó tem algum pecado. Ele não perguntou, não parou para ouvir Jó, não parou para sondar o coração de Jó. Pela sua experiência, ele já deu o diagnóstico e agora está dando a solução. Jó, o diagnóstico do seu problema é pecado. A solução é você buscar a Deus, meu filho, enquanto é tempo, antes que ele te destrua. E no verso 17, mais à frente no capítulo 5, vai dizer com todas as letras que Jó está sendo disciplinado. Ele vai dizer, não rejeites a disciplina de Deus. Um texto que vai ser citado lá em Hebreus. Ou seja, Jó, o teu caso é de disciplina. Deus está te castigando, está te disciplinando. E ele termina o capítulo 5 dizendo assim, ó, atenta bem, ouça o que eu estou te falando que é para o seu bem. Gente, a gente também faz muito isso. A gente baseia
a nossa sabedoria pela nossa própria experiência e não pela vivência com Deus, não pela palavra de Deus. Nós não buscamos sabedoria nas Escrituras, na oração, no discernimento, como diz a Bíblia assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago vai nos dizer que a sabedoria terrena, ela é animal, né? A sabedoria do homem é terrena, animal e demoníaca. E ela não produz uma solução pacífica. Mas a sabedoria que vem do alto, a que vem de Deus, ela sim é pacífica. Ela sim é cheia de frutos de justiça, de misericórdia. Ela sim produz um efeito de restauração, de transformação, frutos de paz, frutos de justiça. E Paulo também vai dizer aos Coríntios que a sabedoria humana é loucura diante de Deus. Mas até a loucura de Deus, ali é um jogo de palavras irônico mesmo, até a loucura de Deus é superior à sabedoria humana, ou seja, a sabedoria está com Deus. E poderíamos dizer mais. A sabedoria, na verdade, é uma pessoa, como Provérbios 8 nos ensina, quando ele dá ali pessoalidade à sabedoria, como se ela tivesse vida. E Paulo vai dizer aos Coríntios que Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, entre outras coisas. Ou seja, a sabedoria é Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne, a palavra. Para nós termos verdadeira sabedoria, que pode estar aliada à nossa vivência, nós precisamos buscá-la em Deus. Isso vem de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Ninguém pode ter essa sabedoria por você. É você quem tem que desenvolvê-la por um relacionamento pessoal com Deus, andar com Deus, caminhar com Deus, ter vida de oração, vida de leitura da palavra, crer na palavra, aplicar ao coração, ser transformado pela palavra, caminhar com Deus. Isso vem da maturidade cristã. É por isso que a pessoa pode ser nova e muito madura na fé, muito sábia, e às vezes ela ser velha e idosa e não ter sabedoria nenhuma, porque a sabedoria bíblica está ligada à comunhão com Deus. Por isso que a gente vê Timóteo, por exemplo, como um jovem pastor, extremamente sábio. Paulo diz, não despreze a tua mocidade, ninguém despreze a tua mocidade, porque se a pessoa viveu muitos anos, mas não caminhou com Deus, ela não será sábia. Ela pode ter uma sabedoria humana, da graça comum de Deus, mas não essa sabedoria que vem do alto e que vem do próprio Deus, como Tiago também diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu e você precisamos caminhar com Deus, precisamos conhecer a Cristo. E que bom que, à luz da experiência da nossa vida caminhando com Cristo, Ele nos dá da sua sabedoria para não agirmos como Ele faz aqui, está agindo, tendo um diagnóstico precoce, acusando, jogando na cara de Jó, você ajudou outros, por que você está reclamando agora? Tendo, como já falei, um diagnóstico errado do problema. E se tivermos um diagnóstico errado, nós vamos ter também uma solução errada e fazer também como ele faz. Ao invés de aproximar Jó de Deus, vamos distanciar as pessoas de Deus, apontar o dedo e dizer, você deve estar em disciplina. Se eu fosse você, eu faria assim. E me ouça, viu? Me ouça com muita atenção. E Deus tem misericórdia de nós para que a gente não faça isso. A resposta de Jó vai ser dividida em duas partes. Primeiro, Jó vai responder a Elifaz e depois ele vai falar com Deus. O que Jó vai falar com Elifaz? Primeiro, ele vai justificar a sua angústia, o seu clamor e todo aquele desabafo. Que, aliás, houve muita insensibilidade de Elifaz, não é? Não deixou nem Jó desabafar, é o mínimo que ele poderia fazer. Antes, esses amigos tivessem ficado quietos, né? E ele vai dizer assim, o que vocês querem que eu faça? Ele vai começar esse capítulo aí dizendo isso. O que vocês querem que eu faça? É óbvio que eu devo estar angustiado, que eu tenho que pôr para fora. Jó vai colocar aí de uma maneira bem poética isso, né? Usando várias figuras. Em seguida ele vai dizer assim, ó, sabe o que eu na verdade gostaria que acontecesse? Que Deus me esmagasse. Para que Deus está prolongando a minha vida nesse sofrimento? É a única coisa que eu quero. Que Deus me esmague, que Deus acabe comigo de uma vez para que esse sofrimento termine. É o que Jó espera que aconteça. Não é que Jó quer a morte em si, Jó quer livramento do sofrimento.
Em seguida, Jó vai falar ainda nesse capítulo aí acerca do que ele esperava de seus amigos. Ele diz: aos amigos deve se mostrar compaixão. Vocês devem compreender os amigos. Se vocês querem ser bons conselheiros, é isso que vocês devem fazer. Ou seja, aqueles amigos estavam agindo na contramão disso. Ao invés de serem cheios de compaixão, de compreensão, eles estavam cheios de julgamentos. E mais à frente aí, Jó termina falando para os seus amigos o seguinte: então me ensinem, eu quero aprender. Então me digam, vocês estão me acusando, mas me ensinem então, me falem a real, o que está acontecendo? Vocês sabem me dizer? Vocês sabem apontar algo em mim que esteja errado? Vocês sabem falar de algum pecado que justifique esse sofrimento, já que na cabeça de vocês é sempre pecado? Então me digam, me ensinem, eu quero saber, me julguem, me coloquem na balança, provem que eu estou errado. Mas não poderia ser diferente, não é, meus irmãos? Embora não justifique a atitude de Jó. Mas quando temos um diagnóstico errado e uma solução errada, é claro que nós vamos produzir isso nas pessoas. Jó está agarrado à sua justiça, ele não vê causa de pecado que justifique esse sofrimento. Ele expressa ali o seu desespero dizendo: o que eu queria mesmo é que Deus acabasse com esse sofrimento. E eu quero que vocês então me digam, sejam sinceros comigo, me ensinem, já que vocês estão aqui para ensinar, já que vocês sabem tudo pela experiência, ele faz, já que você sabe, então me ensine. E em seguida, o que Jó vai falar para Deus? Jó vai desabafar, vai derramar o seu coração. Jó começa dizendo como a vida dele está um fardo, e como a vida dos homens, de modo geral, nesse mundo, é um fardo, é um cansaço. Jó está cansado de sofrer, Jó já está angustiado, já está sem força, sem vigor, e assim que ele se sente, ele derrama essa sua queixa diante de Deus. Em seguida, Jó vai falar que a sua vida é breve, ele vai falar como a vida dele é um sopro, e não é possível que ele vai terminar os seus dias desta maneira, em sofrimento. É provável que Jó aqui tenha uns 50 anos de idade, porque ele já tinha ali filhos, filhos casados. Então é provável que ele tenha essa idade, que ele tenha vivido uns 200 anos, porque o final do livro diz que ele viveu mais 140 depois que Deus o restitui. Mas aqui Jó está dizendo assim: como que a vida passou rápido? Eu cresci, me desenvolvi, tive filhos, e agora que eu estou curtindo, os meus filhos casados, os netinhos estão vindo, de repente a minha vida vai ser abreviada e em sofrimento. Como a vida é breve, Jó está lidando com isso, com a brevidade da vida, de como a vida é um sopro, e pior, passando por lutas e por um sofrimento tão grave, até onde ele entende aqui no final da sua vida, a sua vida terminar de modo tão trágico, tão lamentável, com tanto sofrimento. E ele diz assim: o que eu posso fazer é isso. Será que eu não posso nem desabafar? Será que eu não posso nem expressar a minha dor? Mas eu vou falar, enquanto ainda é tempo, eu vou falar aquilo que está no meu coração. E Jó termina falando palavras que são muito parecidas com o Salmo 8. Quem é o homem para que Deus visite? Quem é o homem para que Deus se importe? E ele diz assim: ó espreitador dos homens, ó Deus, Senhor que conhece meu coração, então que me sonda, me fale o que eu fiz para merecer todo esse sofrimento, me diga, revele para mim, e assim então apague as minhas transgressões. O Senhor vai me perdoar, o Senhor vai apagar as minhas transgressões. É assim que Jó termina este capítulo, e essa resposta ao discurso de Elifaz. Jó fala que a sua vida é um enfado, que ela é breve, está terminando em sofrimento, que Deus então possa, de alguma maneira, ainda que ele seja indigno, mas visitá-lo, já que ele conhece os corações, e então revelar se de fato é isso mesmo. Bom, pessoal, às vezes também nós podemos nos sentir assim, ver a vida como um fardo, como um enfado, como algo simplesmente cansativo. Será que a minha vida vai resumir a isso? Será que eu estou destinado a viver em cansaço, carregando fardos? A vida é breve, será que eu vou viver às vezes em sofrimento? Deus, será que o Senhor não pode se lembrar então de mim? E às vezes essas também são as nossas angústias, quando passamos por sofrimento, quando perdemos alguém, quando vem uma enfermidade, quando estamos passando por alguma tribulação. Bom, mas concluindo,
nós vimos aqui que ele coloca Jó numa situação extremamente difícil, além do sofrimento que ele já está tendo, mas joga Deus lá tão alto que se torna inatingível e lança Jó num desespero de culpa, de amargura, de dor, de cansaço e de enfado, além do fardo das dores físicas e do luto, agora o fardo de pensar, será que Deus está me punindo? Será que eu fiz algo para que Deus me rejeitasse? Será que Deus está me disciplinando, me castigando? Jó então ora e se angustia diante de Deus. E então Jó fala palavras aí que estão contidas também no Salmo de número 8. Com certeza essas palavras de Jó inspiraram o salmista. E é um salmo extremamente messiânico, que fala da grandeza de Deus, Davi ali admirando quão grande é Deus e o seu nome na criação, nos céus, Davi contemplando o céu, talvez como um pastor à noite, olhando aquele céu estrelado, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. E ele olha para si e diz, quem é o homem, o filho do homem que o visites? Quem somos nós diante da grandeza do universo e da criação? Mas ele diz, o homem tem uma dignidade. Ele é criatura, mas ele tem um aspecto que o diferencia. Deus o fez à imagem e semelhança sua. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Davi ali fala de como nós somos insignificantes diante de Deus, mas também fala que Deus nos criou de modo distinto, maravilhoso. E este salmo, ele aponta perfeitamente para Cristo, pois Cristo é este homem do Salmo 8. Nós não somos nada diante de Deus e não havia nenhuma razão para Deus nos visitar, a não ser com ira. Mas o que Deus fez? Deus se encarnou, Deus se tornou homem, Deus se tornou um membro da raça humana, Deus se tornou como um de nós, assumiu a nossa natureza sem pecar, mas Ele levou sobre si o nosso castigo, Ele se tornou homem para cumprir as exigências da lei no nosso lugar e para levar o castigo da lei que nós merecíamos por ter quebrado a lei de Deus, e Ele fez isso ali naquela cruz. Será que Deus não se lembrou de nós? Se lembrou sim, ao ponto de se tornar como um de nós, de vir neste mundo, viver na pele o que nós vivemos, de compartilhar da nossa vida, de vir neste mundo caído debaixo da lei. E hoje Ele está vivo e é um redentor, um mediador, que é Deus Todo-Poderoso, que sonda e conhece o nosso coração. De fato, como diz o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Jesus Cristo sonda e conhece o nosso coração porque Ele é Deus. Ele conhece o nosso cansaço como conhecia o de Jó. Ele conhece as nossas tribulações. Ele conhece as nossas angústias. Mas não adiantaria nada Ele conhecer se não fosse Deus poderoso para fazer alguma coisa. E o mais maravilhoso de tudo é que Ele é Deus, Jesus é Deus, Ele tem todo o poder para nos consolar, para nos livrar, para fazer algo a respeito. E mais, Ele também é homem para sentir o que nós sentimos. Ele sentiu aqui nessa vida, Ele experimentou das nossas fraquezas, Ele se tornou semelhante a nós em tudo, de modo que quando você vai até Ele e diz, está doendo, Ele compreende plenamente porque Ele se identifica conosco. Então Ele é Deus, som do nosso coração. Ele é Deus e é poderoso para fazer algo a respeito. E Ele é homem para entender os nossos sentimentos, as nossas fraquezas e as nossas tentações. E Ele está vivo. Ele foi muito mais angustiado do que Jó, desprezado, o verdadeiro servo sofredor, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Ele se fez pecado por nós. Jó sofreu, mas muito mais, Jesus Cristo sofreu por ele, por mim e por você. E Ele é a sabedoria de Deus, que nos dá sabedoria para lidarmos com o sofrimento. Sabedoria que consola, sabedoria que direciona, sabedoria que guia, sabedoria que conforta, sabedoria que dá esperança, que traz renovo, refrigério. É Jesus Cristo. Olhe para a cruz. Deus não está distante, Ele não está longe, Ele está perto para salvar, pois Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e nos dê essa sabedoria bíblica e até o próximo vídeo.